Bom, fala aí pessoal, vou fazer aqui umas questões sobre Israel e os palestinos, né? A questão de Israel e os palestinos. E, bem, qual vai ser o intuito aqui? Que o intuito vai ser só fazer questões mesmo. A teoria tem como achar no YouTube aí, vou deixar indicações do canal Respeita a Geografia, do professor Éder Diego, e também do canal do professor Ricardo Marcílio. Eu vou deixar na descrição o link do, do canal deles. E vocês podem encontrar teorias sobre geopolítica no canal deles ali. Então eu não vou focar muito em teoria, porque isso já existe no YouTube, né? Vou focar em fazer questões aqui, que acredito que vai ser mais proveitoso, né? Então eu recomendo que vejam a teoria e depois tentem fazer as questões aqui. E aí a gente vai dar uma olhada aqui sobre essas questões que eu encontrei, né? Então vamos lá, vamos ver aqui a primeira questão. Os israelenses reagiram com frieza na sexta-feira ao discurso do presidente palestino Mohamed Abbas na Assembleia Geral da ONU. Os palestinos tentam, através de todas as vias diplomáticas, conseguir que, a letra A fala, Israel libere os portos da faixa de Gaza para a exploração do petróleo. Bom, a faixa de Gaza, em alguma parte dela, já está ocupada pelos palestinos na questão do grupo terrorista do Hamas, né? Então, eles na verdade eles não tentam assim que o Israel libere os portos para que eles exportem o petróleo. Na verdade, o que eles querem é destruir Israel, né? E conseguir um Estado palestino só deles ali nessa região, né? Então, vamos ver a B. A ONU liberte políticos presos justamente por Israel. Como eu falei, o principal objetivo deles é essa questão de destruir Israel, né? Que já vem um conflito de anos que é originário tipo, das diferenças culturais que eles têm, né? E aí somado a outras coisas também, as guerras que eles já tiveram envolvidos e tudo mais. A C fala, os Estados Unidos pressionam Israel para desocupar seus territórios. Na verdade, eles não pedem isso, porque os Estados Unidos são aliados de Israel, né? Então não tem sentido eles pedirem para os Estados Unidos tentarem tirar o Israel ali, é, tipo, tentar intervir nesse conflito que tem do Israel com os palestinos na faixa de Gaza, né? Então só sobrou a letra D. A ONU reconhece o Estado palestino como de direito. Verdade, isso que eles pedem, né? Porque o objetivo deles, como eu já falei, é criar um Estado palestino, que hoje não existe plenamente, né? Porque para ter um Estado a gente precisa de uma população, de um território e também da soberania, né? Que é o reconhecimento de outros países. Né? Então, o que falta para eles, principalmente, é o reconhecimento internacional. Eles até têm alguns territórios que eles têm dominado, né? Como a faixa de Gaza, um exemplo, e uma parte da Cisjordânia. Até vou colocar uma foto aí, uma imagem depois. É, Só que o que acontece? Eles não têm o reconhecimento internacional, né? O reconhecimento da ONU como um Estado legítimo. Então, a alternativa correta seria essa aqui, a letra D, né? Beleza. Vamos então para a segunda questão. Em 25 de janeiro de 2006, o Hamas, grupo político palestino de posições e ações mais extremas, como eu já citei antes, né, venceu as eleições para o parlamento palestino, derrotando o Fatah, considerado mais moderado. Isso aqui também é um fato importante, que o Fatah é mais moderado que o Hamas, né? Ligado à OLP e a Yasser Arafat, líder que faleceu em 2004. Essa vitória levou, entre outras coisas, à interrupção da ajuda financeira à região por parte de alguns países e organizações, entre os quais a União Europeia. Essa região se deve sobretudo ao fato de que o Hamas, essa reação, perdão, essa reação se deve sobretudo ao fato de que o Hamas firmou o Tratado de Paz e Cooperação Econômica com Israel. Bom, a gente já pararia por aqui, né? Dispensando, portanto, a ajuda humanitária do Ocidente. O que está errado, na verdade, é essa parte aqui que ele fala da cooperação econômica com Israel, né? Porque não tem como estar certo. Já que o Hamas, como eu já citei antes, eles querem a destruição de Israel, né? B. Acendeu como um movimento que tem práticas terroristas, cujo principal objetivo é a eliminação do Estado de Israel. Correto. Essa aqui seria o nosso gabarito, né? Vamos só conferir as outras. C. Tem íntimas relações com Irã e Arábia Saudita, os quais passaram a fornecer vultosos empréstimos financeiros e apoio militar e energético para a Palestina.
Bem, o que acontece? Essa questão aqui, como vocês podem ver, é de 2006, né? Os palestinos eles tinham muito apoio de quem? Do Irã e da Síria, né? Então a pegadinha que a questão tentou fazer é confundir o aluno que estivesse fazendo, né, essa prova, porque aqui na verdade o correto seria o que? Seria Irã e Síria aqui, né? No lugar de Arábia Saudita, tá errado, deveria ser Síria, né? Então hoje em dia está errado por quê? Está errado por causa disso, mas também porque hoje os palestinos não têm mais o apoio do Irã, porque os palestinos apoiaram, né, os rebeldes na causa da Síria, né? O conflito que há na Síria, os rebeldes que são combatidos principalmente pelo Irã, né, que apoia o governo sírio. Então, o Irã e a Síria cortaram o apoio aos palestinos por causa disso. Né? Só claro, isso aqui acho que foi depois dessa questão ser criada, né? Então, por isso que eu acredito que a pegadinha que eles estão tentando fazer foi essa aqui, né? Mas de qualquer forma, ela está errada. Cadê? Recusa qualquer ajuda financeira que tenha origem do Ocidente cristão, por ser um partido de extrema esquerda islâmico. Bom, ali o que a questão está pedindo é algo que caracteriza o Hamas, né? Ele fala da reação e tal, então isso aqui não se enquadra. Porque como eu falei, o objetivo deles, né, como a Bíblia fala, é destruir Israel, né? Vamos ver aí. Organizou vários atentados terroristas na Europa e nos Estados Unidos, segundo a União Europeia. Na verdade não, né? O foco deles ali, é claro, óbvio que eles não gostam dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos apoia o Ocidente como um todo, mas não gostam porque apoiam os israelenses. Porém, eles não fizeram atentados terroristas na Europa e nem nos Estados Unidos, né? Então isso aqui também estaria equivocado. A 3, a disputa que se tratava no Oriente Médio, entre Israel e Líbano, é um confronto geopolítico que há mais de meio século perdura na definição das fronteiras entre os estados envolvidos. Em 28 de junho de 2006, o exército israelense atacou a faixa de Gaza e prendeu vários ministros da Autoridade Nacional Palestina na Cisjordânia, sob a alegação de resgatar um soldado sequestrado por extremistas palestinos. Na verdade, o convívio entre israelenses e palestinos tem raízes históricas, em que pesam elementos definidores do espaço, tais como Estado, nação, fronteiras e território. Com base em seus conhecimentos e nas informações anteriores sobre Israel e os territórios palestinos, é correto afirmar que, bom, vamos ver aí então. A independência de Israel permitiu que os judeus fossem retirados do território que ocupavam e formassem um estado na faixa de Gaza e na Cisjordânia, motivando protesto por parte dos árabes. Bom, aqui no caso, com a independência de Israel, né, na guerra de formação de Israel, não fez com que os judeus fossem retirados do território, porque eles venceram o conflito. Então, quem perdeu os territórios foram os palestinos, né? Perderam, no caso, a faixa de Gaza, perderam a Cisjordânia e a Península do Sinai ali, né? A Península do Sinai foi administrada pelos egípcios, né? E a Cisjordânia pela Jordânia. Bom, então lá tá errado, né? B. A ONU aprovou, em 1947, a divisão da Palestina, então administrada pelos britânicos, em um Estado árabe e outro judeu, possibilitando a criação de Israel em 1948. Bem, essa aqui aparentemente está correta, né? Vamos ver as outras. A C. Os palestinos ficaram sem território e passaram a viver em acampamentos, apesar de receberem apoio externo, sobretudo dos Estados Unidos. Bom, como eu já tinha citado na outra questão, né, os Estados Unidos apoiam Israel, né, o que torna essa afirmativa aqui incorreta. A D. A Organização para a Libertação da Palestina, OLP, foi fundada em 1964, com o objetivo de obter a soberania dos palestinos sobre a região, ainda que permanecessem sob o domínio de Israel. Na verdade não, né? Porque ali o que eles disputam também é a parte religiosa, né? Porque ali tem a cidade de Jerusalém. Né? Então, o que acontece? O povo palestino não pode ter um estado em qualquer lugar. Não pode ter um estado, por exemplo, sei lá, na América do Sul. Não, tem que ser ali naquele território para que ele tenha acesso a Jerusalém também, né? Então, pô, se que falar que ainda que permaneça sob o domínio de Israel, é equivocado, né? Porque eles têm diferenças gritantes, então eles não podem, vamos dizer assim, ser subordinados a Israel, né?
Aí, a Autoridade Nacional Palestina, ANP, foi criada em 1993 pelo Acordo de Oslo. Além disso, estava prevista a devolução dos territórios da faixa de Gaza e da Cisjordânia para o controle libanês. Bom, o que tem a ver o controle libanês? O Líbano ele fica mais para o norte ali de Israel, né? Conforme dá para ver no mapa. Então, no caso, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, realmente eles iam ser devolvidos para os palestinos no Acordo de Oslo. Infelizmente, esse acordo aí não deu muito certo, né? Posso até comentar outra hora. Mas isso aqui tá errado. Falar que vai ser devolvido para o controle libanês tá equivocado, né? Então, fica mesmo na nossa alternativa letra B. Vou ver aqui se eu coloquei. Coloquei aqui. Beleza. Vamos então para a questão 4. As explosões que abalaram Gaza e Israel abafaram um ruído que é potencialmente muito mais perigoso. Refiro-me às declarações do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de que Israel tende a se assegurar de que não haverá outra Gaza na Judéia e Samaria, como os judeus se referem ao território que a comunidade internacional trata como Cisjordânia, e é habitado majoritariamente por palestinos. Mais especificamente, Netanyahu declarou: acho que o povo de Israel compreende agora o que eu sempre disse. Não pode haver uma situação sob qualquer acordo na qual nós renunciemos ao controle de segurança do território a oeste do Rio Jordão. De novo, os territórios palestinos. Assinar a alternativa que apresenta uma interpretação correta das declarações do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Os palestinos que vivem na Cisjordânia, ao contrário daqueles que vivem na faixa de Gaza, estão fortemente comprometidos com a solução dos dois estados e não constituem uma ameaça real para Israel. Na verdade, não, né? Por mais que a gente tenha, no caso, o Hamas, que fica na faixa de Gaza, e o Fatah, que fica na Cisjordânia, né? No caso, eles que dominam, vamos dizer assim, a região, e o Fatah seja mais moderado, ainda assim, ocorrem diversos atritos com Israel nessa porção da Cisjordânia, né? Então, dizer que eles estão fortemente comprometidos com a solução dos dois estados é um equívoco, né? A letra B. A segurança israelense nos territórios a oeste do Rio Jordão é necessária apenas para proteger a população palestina da violência do grupo fundamentalista islâmico Hamas. Na verdade, não, né? A gente sabe que o Israel tem muito interesse nessa parte do Rio Jordão, porque é uma fonte hídrica, né, importante na região, já que a gente está falando do Oriente Médio, né, e é uma região bem árida ali. Então, ocorre também interesse territorial nessa questão. E mesmo se não tivesse isso, a alternativa fala errado quando diz que Israel está preocupado com a população palestina, né? No caso, não tem como afirmar isso, né? Já que eles são um lado proposto. C. O Estado palestino livre e soberano terá que ser estabelecido apenas a oeste do Rio Jordão, e a revelia da população da Gaza que optou pela guerra e pelo terrorismo. Bom, aqui ele está fazendo assim, tentando confundir em relação ao que ele falou ali, né? Ele falou que não pode ser depois do Rio Jordão, né? No qual nós renunciemos ao controle da segurança do território a oeste do Rio Jordão. Tipo, ele está falando que isso aqui não pode acontecer, né? E aqui a alternativa C fala que isso deve acontecer, né? Ó, terá que ser estabelecido apenas a oeste do Rio Jordão. Então está errado também em relação ao que o Netanyahu falou, né? A D. A criação de um Estado palestino livre e plenamente soberano não pode ser admitida em nenhuma hipótese, pois colocaria em risco a segurança de Israel. Sim, é desse jeito que os israelenses mais ortodoxos, né, ou seja, os mais fanáticos, pensam que um Estado palestino soberano e que tem reconhecimento internacional, ele vai se tornar mais forte, né? Hoje em dia, como eu falei, ele é dominado por esses grupos que utilizam essa causa para promover o terrorismo, né? Então, se eles estiverem unidos em um Estado só, um Estado que tem, no caso, um exército próprio, um reconhecimento internacional, realmente vai ficar mais difícil para Israel combater eles, né? Então, essa aqui aparentemente é a nossa alternativa correta. Vamos ver aí. A Judéia e a Samaria são inexoravelmente anexadas ao Estado de Israel, com a concessão de cidadania israelense plena aos habitantes dessas regiões. Na verdade, não, né? Porque daí essas regiões também tem outros habitantes. Então, falar sobre cidadania israelense plena
também seria um equívoco, né? Mas, de qualquer forma, a alternativa B aqui, ela contempla mais o que a questão está querendo dizer, né? Que não pode ter um território palestino na região, conforme eu comentei, né? Questão 5. Sobre o assunto abordado na notícia a seguir, analise as seguintes afirmativas. Centenas de palestinos tentam atravessar a fronteira entre Israel e Síria. Bom, aqui ele colocou a foto, né? E vamos ver as afirmativas. Primeira, confronto entre israelitas e palestinos envolve questões geopolíticas complexas, relacionadas à posse de território. Os palestinos reivindicam um Estado próprio e soberano. Bom, isso aqui aparentemente está correto, né? Afirmativa 1. Cita também que é algo importante, que são questões bem complexas, né? Relacionadas à posse de territórios. Vamos ver a 2. Os Estados Unidos se posicionam como mediadores de uma possível solução em que Israel possa existir pacificamente com o novo Estado palestino, criado nos territórios da Síria e do Iraque. Não, né? Eu vou até colocar um mapa aí que fala sobre a Síria e o Iraque. Mas como eu citei antes, os palestinos desejam ficar ali na região próxima onde tem Jerusalém, né? Então não tem sentido eles terem um território na Síria e no Iraque, né? Essa aqui tá errada. Vou colocar aqui de vermelho. 3. A terceira afirmação. O plano de partilha da Palestina foi aprovado em 1945, tendo o território judeu sido reconhecido em 1946, quando a criação do Estado da Palestina e do Estado de Israel foi oficialmente instituída. Aqui no caso, eu acho mais difícil essa afirmativa porque ela está cobrando a data, né? 1945 é quando a gente ainda tem a Segunda Guerra Mundial acontecendo, né? E como tem uma outra afirmativa que falou aí em cima, a parte ali na Palestina, ela foi, assim, entregada pelos ingleses, né? Que devolveram à ONU, tornaram aquilo ali um território internacional, para que a ONU resolvesse aquela questão. Isso depois da guerra, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Então, se não me engano, a partilha foi em 1947 e o Estado de Israel foi criado em 1948. Então, no caso, o que está errado aqui são as datas, né? Essa aqui também está errada. Bom, no caso aqui, foi meio difícil, mas se você soubesse que foi por causa disso que eu citei, né? Que foi depois da guerra que daí os ingleses deixaram aquele território, talvez você se ligasse que em 45 a guerra ainda estava acontecendo, né? Que ele não falou mês nem nada, né? Então, enfim. A 4. Com a derrota da guerra de 1945, cerca de meio milhão de judeus e palestinos foram obrigados a deixar a terra onde viviam para se refugiarem na Arábia Saudita e Síria. Bom, aqui tem vários erros, né? Primeiro que aqui, ó, 1945, como eu já citei antes, está errado, né? Porque a guerra aconteceu depois da divisão, que os palestinos não gostaram da divisão, os territórios que Israel ganhou, né? Depois da partilha ali que a ONU fez, com a criação do Estado de Israel, e aí aconteceu a guerra de formação do Estado de Israel, né? E essa guerra os palestinos perderam os territórios que eles tinham ganhado da ONU, né? Então, tá errado aqui quando ele fala também, ó, que meio milhão de judeus e palestinos foram obrigados a deixar a terra. Na verdade não, né? Como é que os judeus foram obrigados a deixar a terra se eles ganharam a guerra, né? Então só os palestinos saíram. Então isso aqui já era mais tranquilo para identificar, né? Bom, olhando aqui nas afirmativas, a única que está correta é a letra A, né? Que tem de só a alternativa 1 é verdadeira. Vamos fazer aqui agora a questão número 6. Os conflitos entre árabes, judeus e palestinos têm origem milenar. Como milenar é a questão da soberania sobre os escassos recursos hídricos no Oriente Médio. Com base nos conhecimentos sobre o tema, tensões, conflitos e guerras, é correto afirmar que, na atualidade, há, letra A, né, conflitos entre os judeus e curdos pelo controle das águas na escassa região do Sahel, dominada pela vegetação de savana, que recebe uma precipitação entre 150 e 500 milímetros por ano. Bom, a região de Sahel aí, que ele está citando, fica na África, né? A gente sabe que Israel fica no Oriente Médio, né? Então não tem sentido falar sobre isso, né? E dizer que judeus têm um conflito com os curdos também não faz sentido, né?
Vou colocar um mapa para situar melhor isso aí, mas essa daí não faz sentido. A B. Conflitos entre as nações palestina e israelense pelo controle do aquífero localizado no Rift Valley, com altitudes elevadas, depressões ou fossas tectônicas que deram origem aos extensos lagos como o Tanguanica, o Vitória e o Nyassa. Bom, isso aqui foge um pouco do meu conhecimento sobre essa questão aqui desses lagos, mas eu acredito que isso aqui não seja nessa região. Então, bom, vamos ver a questão, vamos ver a letra C. Conflitos entre israelenses e palestinos pelo domínio das águas da bacia do Rio Jordão, e conflitos entre turcos, sírios e iraquianos pelo controle das bacias hidrográficas do rio Tigre e Eufrates. Essa aqui está correta. Novamente vou colocar os gráficos ou os mapas aí, daí talvez vai dar para ver melhor. Só vou conferir aqui o gabarito, realmente é a letra C. E, bom, vamos continuar, vamos ver só as outras ali. D. Conflitos entre israelenses, sírios e libaneses pelo domínio dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas do rio Níger-Congo. Bom, como falei ali, esses rios aí aparentemente não são da região da Palestina ali, né? Região onde se localiza Israel. Bom, eu vou dar uma olhada nisso aí, vou colocar depois alguma informação aí em relação a isso, mas o gabarito realmente é a letra C. E, bom, vamos ver só a letra E. Conflitos entre turcos, árabes e palestinos pelo controle das águas dos sistemas lacustres do Tanguanica e do Baikal. Bom, isso aqui também foge do meu conhecimento, mas realmente, como eu olhei aqui, o gabarito é a letra C. Eu vou colocar sobre esses rios aqui na descrição ou aí na tela, talvez vai aparecer alguma informação. Mas é isso, esse tipo de questão aqui, geralmente eles tentam confundir com várias coisas de vários lugares, mas o que você precisa saber na verdade é o seguinte: na região ali da Palestina, o que predomina muito um conflito sobre o território é essa questão do Rio Jordão, né? Porque ele é bem disputado ali, como eu citei na outra questão, por causa da questão hídrica, né? Da região. E depois também ele cita aqui essa região dos turcos, sírios e iraquianos, né? Do Rio Tigre e Eufrates. Também é algo bem importante que eu posso citar outra hora, né? Então, esse tipo de questão, quando você sabe o assunto que ele quer, pode ver que aqui que ele está cobrando, né? A área de judeus e palestinos. Vamos dizer assim, você nem se preocupa tanto se não soubesse aqui, porque realmente isso aqui não, eu nunca ouvi falar, né? Esses rios aqui e tal. Mas enfim, continuando então. A 7, eu acho que é a última. Não, tem a 8 também. A 7. A procura por Israel como destino de viagem entre os brasileiros vem crescendo nos últimos anos, principalmente entre os turistas que querem conhecer os locais sagrados do país. Em 2007, 21 mil brasileiros viajaram para o país, um aumento de 32% em relação a 2006. Com os 60 anos da fundação de Israel, a expectativa é de um aumento ainda maior, ultrapassando 40%. Bom, em relação ao Estado de Israel, destacando no texto, assinar a alternativa correta. Letra A. O Estado de Israel, localizado na Europa. Bom, aqui, né, eu já pararia. Mas enfim, vamos ver se tem mais alguma coisa. Em Portugal e Espanha, abriga a cidade santa de Jerusalém, tradicionalmente conhecida como cenário da história do cristianismo e judaísmo. O local mais sagrado para os judeus, o Muro das Lamentações, é um local obrigatório para o turista, pois se trata de ruínas do templo destruído pelos romanos em 70 a.C. Realmente, esse daqui, o erro está, né, em dizer que Israel está localizado na Europa. A B, C, em 2007, 21 mil brasileiros viajaram para Israel, representando um aumento de 32% em relação ao ano anterior. Então, exatos 6.720 brasileiros visitaram Israel em 2006. Bom, isso aqui é questão de matemática, né? Mas, bom, vamos ver aqui então. Bom, isso aqui provavelmente está errado, porque, enfim, uma questão de geografia, né? Mas, vamos só ver aqui. Realmente, ó. Bom, se em 2006
a gente tinha 6.720 brasileiros e teve aumento de 32%, como é que no ano seguinte foi para 21 mil? Bom, se aqui fosse 7 mil, aí e pulasse para 21 mil, seria 3 vezes o valor, né? Então seria um aumento de 300%. Então não faz sentido esses números aqui, né? Mas enfim, vamos procurar a questão, a alternativa que fala sobre a geografia, né? Vamos ver a C. É provável que uma das principais preocupações dos turistas brasileiros que visitam Israel sejam os frequentes conflitos entre os xiitas do Hezbollah e os membros do grupo separatista ETA, ou ETA, né? Aqui ainda está certa, né? Os xiitas do Hezbollah, mas essa parte aqui do grupo separatista ETA é relativo à questão da Espanha, né? Dos separatistas da Espanha. Então, está errado, não tem a ver com Israel. A D. Com a criação do Estado de Israel, os árabes palestinos apropriaram-se do controle da faixa de Gaza e da Cisjordânia, resultando em conflitos militares com egípcios e jordanianos. Na verdade, não, né? Quando teve a formação do Estado de Israel, na guerra ali de formação, os palestinos tiveram apoio, né, dos egípcios e dos jordanianos. Então, tá errado isso aí. Aí, o Estado de Israel foi criado em maio de 48, a partir da intenção do Reino Unido de retirar-se do domínio sobre os territórios palestinos após a Segunda Guerra Mundial. Os árabes rejeitaram a proposta e a violência emergiu quase que imediatamente. Desde então, a história de Israel gira em torno dos conflitos com palestinos e as nações árabes vizinhas. Acho que não tem como ser mais completo, né? Essa aqui mesmo é o nosso gabarito. Bom, vamos para a última agora, acho que é a última questão. Questão número 8. Observe a sequência de mapas para responder a questão. Bom, não sei se está bem visível aí, a questão dos mapas. Ele fala isso da partilha da Palestina e ele fala Israel ao fim da Guerra dos 6 Dias, também um conflito importante, onde Israel ganhou muitos territórios, né? E, enfim, vamos ver o que ele está pedindo. De acordo com os mapas e a evolução histórica da chamada questão árabe-israelense, é correto afirmar que: letra A. O Acordo de Paz de 1994 foi plenamente cumprido. Bom, aqui já começa o erro, né? Esse acordo aí que ele está citando é o Acordo de Oslo, né? Que na verdade não foi bem sucedido. Várias coisas dele voltaram atrás. Israel ia devolver essa parte da Cisjordânia, da faixa de Gaza, depois não devolveu, né? Tipo, hoje em dia tá conflituoso ali, então infelizmente não foi cumprido, né? Isso aí já está errado. As eventuais divergências entre palestinos e israelenses partem de grupos minoritários dos dois lados, que não representam maiores consequências para a segurança da região. Na verdade o que está errado ali é a primeira parte, né? Foi plenamente cumprido. B. O território, governado pela Autoridade Nacional Palestina, que abriga a Cisjordânia, goza de plena autonomia. Trata-se de um Estado soberano recentemente reconhecido pela ONU e pelo Estado de Israel. Bom, aqui já mataria, né? Porque não é reconhecido pelo Estado de Israel, mas também não é reconhecido pela ONU, né? E é por isso que aqui está errado também quando ele fala que goza de plena autonomia. Porque está errado. Que é uma das coisas que eles buscam é isso, né? Para se tornar um Estado de fato soberano. C. O Hamas é um grupo extremista israelense que, bom, aqui também já para tudo. Hamas é totalmente contra Israel, né? Que, ao desferir ataques a partir da faixa de Gaza, contribui para dificultar o diálogo de paz entre os dois lados do conflito. Bom, o resto tá certo, né? Tá errado aqui ele falar que é extremista israelense. D. A manutenção das colônias israelenses na Cisjordânia e o controle de recursos hídricos no Rio Jordão estão entre os pontos de divergência dos lados do conflito. Sim, é verdade. A partir aí da Cisjordânia e do Rio Jordão, né, como já tinha citado antes. E. Os conflitos entre israelenses e palestinos derivam do fanatismo religioso islâmico e não têm qualquer relação com interesses territoriais. Bom, isso aqui também está falso, né? Como a gente sabe, ambos os lados querem ter territórios melhores, vamos dizer assim, com rios, com fontes hídricas, com recursos naturais, enfim, como toda geopolítica busca isso, né? Todos os países buscam isso, então não tem como dizer que não tem relação com interesses territoriais. Então, fica no mesmo,
Foi a D, se não me engano, né? É isso aí. Foi a D. Bom, acredito que seja isso. Não tem mais nenhuma questão. Bem, é isso aí. Eu vou trazer outros temas também. Outras questões sobre outros assuntos, sobre a Síria também. Enfim, outras coisas sobre a geopolítica da Rússia e da China. Sempre com questões. Tentando resumir essa parte aí. Posso trazer também sobre a questão das guerras que aconteceram entre eles. Guerra dos 6 dias, a formação de Israel, Guerra do Yom Kippur, sobre esses tratados também, Tratado de Oslo, enfim, Tratado de Camp David também. E é isso aí. Vamos lá. Vamos pra cima.